Oi, gente, deixa eu tirar aqui minha máscara. Estamos seguindo os protocolos de segurança, de saúde, né? Estou aqui hoje, meu nome é Mônica Souza, estou apresentando Conectados pela Rede e hoje eu tenho uma presença super especial. O nome dela é Cris e ela vem contar um pouquinho sobre a história dela, o que ela fazia, e ela acabou descobrindo algo que ela começou a estudar em 2015, que estava auxiliando no trabalho dela, porém ela resolveu parar de fazer essa parte aí e voltar para a outra segunda parte que ela estava se descobrindo. Então sejam bem-vindos ao Conectados pela Rede de hoje e a gente vai falar um pouquinho sobre terapia, gente. E aí, terapia é bom? Não é? Pode te ajudar? Seja bem-vinda, Cris, tudo bem ao meu programa? Como é que você está? Tudo bem, obrigada pelo convite, tudo ótimo. Então, Cris, conte aqui pro pessoal quem é a Cris e o que você faz hoje? Então, eu iniciei trabalhando como uma advogada, eu fiquei quase 20 anos na área do direito. Uau! E dentro do direito eu percebi que os clientes eles vinham com uma demanda muito mais emocional do que jurídica. E a partir daí eu vim trazendo, fui estudando as terapias e juntando, né, junto com os atendimentos, né, jurídico, claro, de forma, né, ética e separadamente, claro. Também essa parte de mudar o olhar em relação ao cliente, né? Onde o cliente ele vem não só para fazer o processo, mas ele vinha também com outras demandas, né? Então, a partir daí que foi que eu descobri, então, um novo gosto, né? Vamos dizer assim, um outro propósito, uma outra finalidade onde eu poderia ajudar muito mais do que somente o direito. Que bacana! Tu era advogada, tu trabalhava em alguma indústria ou você tinha um escritório? Eu trabalhei durante quase 10 anos numa grande empresa, no jurídico de uma grande empresa. E depois disso, eu abri o meu próprio escritório. Aí fiquei mais 7 anos no meu próprio escritório. E você me contou nos bastidores que começou em 2015 a estudar sobre terapias alternativas. Isso te ajudou muito a conquistar novos clientes e auxiliar pessoas, e foi aí que tu viu uma nova maneira de poder ajudar eles de uma forma diferente, não só com direito, né? Isso. Na realidade, eu busquei as terapias alternativas, as terapias holísticas, por uma questão pessoal, né? Onde eu estava me sentindo desmotivada no trabalho, com algumas questões pessoais. Então, foi a partir daí que eu fui buscar essa ajuda, né? E enquanto eu estava me trabalhando, né, eu acabei gostando tanto, amando tanto esse universo, que eu comecei a trazer isso também, né, pro escritório. Até que chegou um momento em que vamos dizer assim, eu tive que optar, que escolher para qual lado eu iria ficar, né? Porque a gente sabe que o direito ele é formal, né? Eu não posso misturar a terapia. Advogado não faz terapia, né? Advogado é advogado, terapeuta é terapeuta. Então chegou um momento onde eu precisei definir, né? E escolher. Então o que eu iria seguir. E para mim naquele momento fez muito mais sentido a terapia, porque eu vi que eu poderia ajudar muito mais com a terapia do que somente fazendo os processos, né? Sim, até porque a gente sabe que as nossas leis, elas são bem delongadas, né? E muitas vezes desgasta até as pessoas, né? Eu acho que até nessa parte que a terapia, tu disse que tem auxiliado bastante, porque é um desgaste tu entrar num processo de... Não sei, não conheço nada disso. Mas eu sei que a nossa justiça já é um pouquinho delongada, né? Sim. O que eu trabalhava? A minha especialidade no escritório da advocacia era direito de família. Então, eu trabalhava com o quê? Com divórcio, com pensão alimentícia, com guarda, né? Então, envolvia crianças. Então, eu fui trazendo técnicas, né? Inclusive a constelação familiar, que ela traz um novo olhar para essa situação. Então, a gente via que por ser processos demorados, processos longos, desgastantes, onde as partes, às vezes, têm muitos sentimentos à flor da pele, né? Porque é muito difícil tu vivenciar um processo de divórcio, principalmente envolvendo criança. Então eu vi que eu poderia trazer esse novo olhar,
né, para essas questões. Então, para auxiliar os clientes, né, a ter que forma agir em relação à criança, como tentar fazer um acordo que ficasse bom para ambos, para que a gente pudesse resolver esse processo o mais rápido possível. E foi o que me fez buscar as terapias, porque eu nunca advoguei no intuito de... Naquele padrão de advogar, como a gente aprende na faculdade, né, que é o quê? Tu defende ou tu entra com a ação. Eu sempre, quando meus clientes vinham, eu sempre conversava, eu sempre chamava as duas partes, eu sempre tentava entrar num acordo, fazer o processo que fosse mais leve, menos desgastante para ambos. Então eu já tinha essa forma de trabalho. E aí que eu vi que eu estava mesmo um pouco fora, né, digamos assim, do que é o direito mesmo, né, formalizado ali, sim. né. E aí, que nem eu disse, eu tive que optar então pela terapia, né. Ai, que bacana. E isso que tu optou pela troca foi em 2000 e... Foi em 2000, eu me licenciei agora, recentemente, né? Mas eu saí do escritório foi o ano passado, em 2020. Ai, o ano de mudanças, né? Com Covid e tudo e mais. Isso. Conta então como é que foi essa tua mudança. Tu tinha um planejamento para isso? Conta pro pessoal, que eu acho que eles estão muito curiosos. Às vezes a gente fica curioso para saber, eu estou muito bem, tô ganhando super bem, mas eu quero mudar, porque eu já estudei sobre isso, eu tenho capacidade para isso e é a minha paixão, aquilo que eu gosto. Como é que tu se planejou para isso? Não foi da noite pro dia, né? Porque tu me falaste que desde 2015 tu estás estudando sobre isso. Como é que foi essa tua troca? E como é que foi em meio à pandemia também, né? Sim. Como é que foi o trabalho? Tu teve que fazer muita coisa online, tu teve que trabalhar muito online e até tu tem um filho pequeno também. Como é que foi o convívio em casa no meio dessa mudança? O que acontece então? A gente sempre, quando que vai iniciar um trabalho, né, empreender, abrir um negócio, não é assim, né? Que eu digo assim, eu abri o escritório, tu vê, eu trabalhava numa empresa, então eu me programei, saí, né, da empresa, abri o meu próprio escritório, então a gente precisa de um tempo de adaptação, um tempo para criar, né, cartela de clientes, então tudo exige um tempo, não é assim da noite pro dia, né? Então, que nem tu disse, eu desde 2015 eu vim estudando as terapias para mim, né? Como um processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e depois disso, então, fui incluindo aos poucos isso no próprio junto, né? E tinha horários que eu atendia com direito, horários que eu atendia com as terapias, então eu fui incluindo e aos poucos, então ia fazendo essa mudança. E foi no ano passado mesmo, né? Em decorrência da pandemia, que fez com que a gente realmente tirasse esse tempo para olhar para nós e se questionasse em relação à nossa vida, se aquilo que estava acontecendo estava funcionando para nós, se a gente estava, né, bem aonde a gente estava. Então foi a partir daí que eu decidi, né, fazer essa transição. Mas ela, claro, ela veio estruturada, pensada, né, bacana. Aos poucos, exatamente. E ainda o desafio maior veio nessa questão do online, né? Porque tu vai fazer uma transição dessa no meio de uma pandemia, onde não tem como tu fazer grupos, não tem como tu fazer atendimento presencial. Muito tempo a gente ficou parado, né? Não podia atender presencial. Então teve que sim também se adaptar pro online. Né? E ainda com criança em casa. Então, assim, foram muitas adaptações, né? Onde a gente precisa o quê? Se renovar o tempo inteiro e se descobrir. Ai, que bacana. E como que tu teve uma preparação por isso? Além da tua formação de Direito, tu disse que estava estudando desde 2015. Tu teve alguma mentoria, alguma inspiração que te auxiliou e te meio que coordenou nesse tempo de transição? Ou tu foi em busca por ti mesmo de todas as alternativas possíveis para poder se adaptar a essa nova realidade que tu estavas buscando e trabalhando nela? Assim, o estudo ele é constante, né? Então, assim, eu não me utilizei de nenhuma mentoria ou de nenhum acompanhamento assim para fazer essa transição, né? Especificamente, porque claro que eu trabalho com terapias, mas eu também faço terapia, né? Então, assim, essa ajuda eu sempre tive. Mas nada específico. O que eu mais utilizei no ano passado foi
marketing digital, então fui estudar essas questões, essa questão de marketing digital, então acompanhar algumas pessoas que trabalham no online, né, que para aprender um pouco desse mundo e também para poder direcionar o trabalho mais para essa nossa realidade de hoje, né? Foi através das redes sociais que nós conhecemos, exatamente, né? Exatamente. Então eu digo, gente, o Conectados pela Rede, que é o propósito aqui do meu programa, é essa conexão que a gente gera e a gente conhece pessoas maravilhosas que têm um propósito entre si, né? E olha que bacana, hoje a gente tá aqui se conheceu presencialmente, porque a gente não se conhecia ainda, né? Exatamente. Então, o Conectados é isso, tu conhece as pessoas pelas redes sociais e pode ter a oportunidade de conhecer pessoalmente. Que se não tivesse essa conexão no online, pode ser que a gente nunca se conheceria pessoalmente, sim, né? Tem essa possibilidade. Exatamente, remota, né? Exatamente. Então, tu vê o quanto que o online aproxima as pessoas, une as pessoas. Então, o quanto o online pode ajudar, né? Eu sempre falo uma coisa que eu sempre comento, né? Que se, por exemplo, assim, às vezes as pessoas têm ainda receio no atendimento online, as pessoas ainda têm aquela, mas eu prefiro presencial, né? Eu sempre escuto isso, mas eu prefiro presencial. Só que isso, claro, são preconceitos que a gente tem, né? Então é difícil pra gente fazer essa mudança. Só que se tu começar a se abrir pra isso, tu vai ver o quanto pode ajudar. O quanto tu pode se sentir bem, tu vai se sentir bem tanto ser atendido presencialmente quanto ser atendido no online. Então, assim, é muito gratificante poder estar próximo, exatamente, né? Mas eu acho que a gente está passando num momento, né, Cris, que as pessoas estão muito carentes disso, né? Carente de atenção, carente de afeto, que eu digo, eu até trabalho com marketing também, e eu sinto que até os profissionais estão carentes disso, de ter uma atenção. E eu uso muito o Uber, não querendo fazer propaganda, tá? Mas eu uso muito o aplicativo de locomoção. E eu vejo que muitas vezes, nossa, eles falam cada história que eles também passaram, tiveram que mudar de cidade, tiveram que abandonar emprego, Então, eles estão carentes de muitas coisas, entendeu? E às vezes, o mínimo espaço possível que tu tem de conversar com alguém, tu acaba se abrindo, né? Mas isso também pode ser no online. Exato, só que acho que eles não se dão por conta que pode ser também no isso, online, ainda, né? Que nem eu digo, ainda. Porque o que a gente faz? Eu sempre digo, tem um pouquinho de resistência. Sim. Eu tenho vários clientes que têm resistência. Então, sempre o que eu digo? Vamos tentar fazer uma sessão online? E aí, depois que a pessoa faz a sessão online, ela vê que eu recebo ela da mesma forma. Eu até brinco, eu digo, vem pro online que eu vou colocar até música. Porque aqui, às vezes, não posso colocar. Eu brinco porque eu digo, pra tentar fazer o quê? Fazer com que fique mais... que ela sinta mais essa proximidade, essa realidade de que eu tô ali disposta e aberta pra ouvir, né? Então, assim, é a mesma coisa que o presencial, né? Então, sim, e tu vai poder falar e tu vai poder ser ouvido e a gente pode fazer as técnicas terapêuticas à distância da mesma forma, porque tudo é energia. Tudo é energia. Então, assim, e aí eu sempre digo, a gente vive numa região aqui que tem muitos, né, tem muitos, como é que me fugiu a palavra agora? Mas, por exemplo, eu sempre digo, se tu acredita em olho gordo, se tu acredita em inveja, que são energias do mal, digamos assim, energias ruins, imagina a energia de um reiki, por exemplo, que é uma energia boa, que vai ali pra te harmonizar, que vai ali pra te fazer dormir melhor, que vai fazer tu se sentir bem. Então, assim, no atendimento online é a mesma coisa. Se a energia do vizinho chega até você, a energia do bem também vai chegar e vai trazer benefícios. Mas tem que estar aberto a isso, né? Sim. Eu acho que tá faltando essa pequena virada de chave para a maioria das pessoas. Mas né? Elas já estão buscando, porque chegou num momento né? A gente já está mais de um ano na pandemia, Sim. né? Então, assim, as pessoas elas estão necessitando, que nem tu disse, desse contato, né? E às vezes, assim, é essa coisa de dar conta de tudo. Então, assim, é trabalho home office, geralmente. Então, é trabalho, é filhos, é casa, é relacionamento. Às vezes é ficar longe dos pais para evitar contaminação. Então, são tantas coisas que chegou um ponto que as pessoas não estão mais dando conta de tudo. Sozinhas. Então elas precisam ter esse momento para poder se energizar, para poder falar, para poder conversar, para ter alguém que esteja ali realmente aberto, com uma escuta ativa, sem julgamento. Sabe? Sem ter o julgamento, sem ter aquela, né? Aquele Exato. Retorno, às vezes, negativo. Digo, tu tá reclamando de novo. Não tô reclamando, só tô contando o que tá acontecendo, né? Então, assim, as pessoas têm buscado, sim, o atendimento. Que show! Vamos falar, então, um pouquinho agora sobre relacionamentos, já que agora a gente tem uma mescla de muitos sentimentos. Eu anotei aqui algumas coisas. O que seria possível
Como que as pessoas, às vezes, umas precisam ficar afastadas de alguns amigos de redes sociais, mas outras acabaram ficando mais próximas da família, por exemplo, né? Como é que está para você que cuida dessa parte de terapias, essa parte dos relacionamentos, do convívio com a família, dos trabalhos e até dos amores? Como é que as pessoas estão lidando com isso? Tu tem muita busca, que nem eu te falei, alguns estão carentes, ok, mas eles estão procurando auxílio. O que tu acha que algumas pessoas ainda têm receio em buscar terapia porque eles acham que como é que eu posso dizer, é algo que vai denegrir a imagem deles, que não é necessariamente isso, é uma força, a terapia é algo para te auxiliar, para te levar para frente, não para te puxar para trás, né? Que conselhos e que dicas tu daria para quem está passando por esse momento, que pode sim procurar uma terapia, né? Pode procurar a Cris, depois ela vai deixar o contato. É uma pessoa maravilhosa, né, Cris? Obrigada. O que acontece? Geralmente as pessoas buscam a terapia quando elas estão muito mal. Porque existe ainda esse julgamento de que, tanto né, na psicologia ou qualquer tipo de terapia, de que eu não preciso disso, ou isso é para quem está doente, para quem tem depressão, para quem tem algum problema de saúde, né, ou toma alguma medicação. Então as pessoas ainda têm essa resistência e só buscam no momento em que realmente estão muito necessitadas, né? Mas, que nem eu disse, com todas as demandas que a gente está tendo agora, em virtude da pandemia, com todas essas mudanças, que talvez não vai voltar ao normal. É um normal diferente. É um normal diferente, a gente tem que se trabalhar para isso, né? Então, o que acontece? É importante que você se abra para buscar essa terapia como uma forma de autocuidado. Né? Então é aquela coisa assim, se eu faço minhas consultas médicas anuais, eu vou lá mesmo que eu não tô sentindo nada, mas eu vou. Então, da mesma forma a terapia. Que nem se fosse um check-up, só que daí a gente faz um check-up da nossa mente também, porque a gente também precisa, né? Da mente, da energia, do corpo, né? Que nem eu digo, do mental, do espiritual, do emocional. Então, assim, a gente tem como fazer esse acompanhamento, né? Não precisa vir toda semana, mas talvez uma vez por mês. É algo assim que tu pode vir se permitir em receber, né, isso, e poder contar as questões e trabalhar isso, porque quando tu busca a terapia, qual que é o maior benefício? O maior benefício que tu tem é clareza. Tu não fica tão ansioso para tomar as decisões, tu não fica com tanta dificuldade, né? E falando de relacionamentos ali que tu falou, tem duas questões em relação a relacionamentos. A primeira é que, por causa dessa proximidade, aumentou muito os problemas de relacionamento. Olha só. Porque muitos divórcios. Então, eu já vinha, né? Já era minha área de atuação no direito. Então, eu continuei, né, auxiliando, mas aí na terapia essa questão. Porque as pessoas, elas tiveram que parar e agora elas estão vendo, né, com quem elas estavam se relacionando. Então, é que nem eu digo assim, às vezes acontece de tu ter um problema de relacionamento, mas no dia a dia é aquela coisa, eu saio de manhã para trabalhar, eu volto de noite, eu só venho para dormir, tenho os filhos falando, e aí eu tenho que ajudar nisso, tenho que arrumar a mochila pro dia seguinte, e não dava tempo de sentar para conversar. Verdade. Não dava tempo para dizer, olha, fulano, não gostei disso que tu fez, né, nós precisamos resolver essa situação porque não tá legal. Então, não dava, e isso ia se arrastando por anos. Anos, Uau. Isso não é meses, tem pessoas que arrastam isso por anos. Meu Deus, gente. Por anos. E agora, com essa proximidade, o que aconteceu? As pessoas começaram a se dar conta que não dava mais para jogar a sujeira para baixo do tapete. Elas viram que aquilo ali que não fazia mais sentido. E isso não significa que todos se separaram, né? Mas significa que tu buscando ajuda, tu pode fazer o quê? Tu pode sim resgatar a relação, resolver as questões que não estavam boas e melhorar, ou então sim, se tu, né, se vê que não tinha mais solução, então, enfim, se separar. E também a outra maior demanda são as pessoas se sentindo sozinhas, né? Eu digo, tendo essa falta de ter um relacionamento, por quê? Porque ficou tudo virtual. Então, assim, as pessoas têm dificuldade de poder, não dá para sair para jantar, não dá para sair para se conhecer em algum lugar. Então, tem essa dificuldade, né? E as pessoas estão bastante, né, carentes, que nem tu comentou. Elas estão se sentindo bastante sozinhas. E aí, qual que é o meu trabalho em relação a isso, né? Que como eu tenho muita demanda nesse sentido, é a gente poder fazer o quê?
trabalhar o amor próprio. Aí tu vai dizer, ai, de novo a questão do amor próprio, tá tão batido. Tá tão batido que ninguém faz. Porque todo mundo, sim, tão batido o amor próprio, fala, ai, de amor próprio, de novo falando de amor próprio. E aí se tu perguntar, o que tu fez por ti hoje? A pessoa pensa e não sabe, né? Não, ela nunca fez nada por ela. O que tu gosta? E aí tu percebe que a pessoa que tá sozinha, ela não tá bem nem com ela mesma? Verdade. Ela não tá se sentindo bem com ela mesma. Tipo, ela não consegue ficar na companhia dela sozinha dentro de casa. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar a criança, trabalhar o amor próprio, sabe? Se fortalecer, porque é algo que a gente não sabe quando vai acabar. Né? Então, tu precisa sim de um auxílio, tu precisa buscar ajuda, tu precisa ter alguém ali que te escute, alguém que te ajude a ter essa clareza, a raciocinar e te ajude que nem eu digo assim, não é te dizer o que tu tem que fazer. Não é dizer o que tu tem que fazer. É te trazer, que nem eu digo assim, te trazer possibilidades, né? Caminhos que tu possa percorrer. E aí, o que tu vai fazer? Com base nisso, tu vai seguir esses caminhos e tu vai ver o que faz bem pra ti. Aí tu vai se encontrando. E tu vai vendo que aí vai te trazendo calma, tranquilidade, a ansiedade diminui, né? Porque tu tá mais conectada contigo mesmo. Exato. E até eu acho, né, Cris, que tu acaba vendo de uma maneira diferente a mesma situação. Que antes tu não tinha esse tempo, que nem tu falou antes nas relações, que a gente tava tão corrido no nosso dia a dia, que a gente não conseguia... Eu não sou casada, mas enfim, tu comentou das pessoas que são casadas. Que não conseguia ver como é que era o parceiro, que não conseguia dizer, olha, não curto isso, queria de outra maneira, ia se delongando por anos. Agora, com esse tempo, tu consegue se analisar e tu consegue ver uma forma diferente. E tu consegue, às vezes, se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes, não que a gente seja egoísta, mas a gente acaba não vendo a outra pessoa e, muitas vezes, é aquilo que é nosso e não é da outra pessoa, né? E, geralmente, é só nosso. É só nosso. Não nunca é o outro. É sempre nós. Porque é a nossa forma de ver o outro, é o nosso julgamento, são as nossas crenças, é o que a gente acredita. Então, é sempre nós. Então, assim, quer mudar? Mude você. O outro vai mudar automaticamente. Vai mudar para melhor ou talvez vai mudar para pior. Mas isso é do outro. Sim, existe essa possibilidade. É por isso que acontecem os divórcios, que nem eu digo. Por quê? Porque tu atinge... Quando tu começa a se trabalhar, tu começa a olhar para ti, tu começa a se cuidar energeticamente, né? Tu acaba acessando um outro espaço onde tu tá se sentindo melhor. O outro pode olhar para aquilo, o teu companheiro pode olhar para aquilo e vai dizer, eu vou junto. Quero saber o que está acontecendo e eu vou junto. E aí ele também melhora e a relação fica ótima. Só que pode acontecer o contrário, aonde ele diz, mas o que ela está fazendo? Tipo, isso não tem sentido. Sim. Né? E aí as brigas começam a aumentar. E aí até que o relacionamento termina. Porque desgasta, eu acho, né? Desgasta. Eu acho que a gente tem que ser nós mesmos, do jeito que a gente é, mas também respeitar o próximo, o outro, né? Sim. Sem rebaixar a pessoa, entendeu? Porque tu tem as tuas peculiaridades, eu tenho as minhas. Sim. E tá tudo bem. Somos todos diferentes. Então, por isso que até na constelação a gente fala muito, né? Que existe um equilíbrio. A gente fica o tempo inteiro buscando o equilíbrio. Só que a gente nunca vai atingir esse equilíbrio, porque não existe. Não existe chegar na vida numa linha reta, assim. Vocês podem até imaginar, sabe o exame de coração? Que ele fica assim... Aí ele faz isso, aí faz assim, aí ele faz assim, né? Então, é a mesma coisa. Então, tu imagina, a gente busca a vida inteira o equilíbrio. Só que esse equilíbrio a gente nunca vai atingir. O que é o equilíbrio nas relações? É assim, eu dou um pouquinho, o meu parceiro dá um pouquinho mais. Aí eu vou lá e faço um agrado. Aí ele faz um pouquinho mais. Você percebe que aqui tá fácil? O que geralmente acontece? Eu dou um pouquinho. E aí, ó, o outro dá muito. Olha a distância. Não tem como atingir. Aqui é um desequilíbrio na relação. Há uma dificuldade, né? Então, assim, não é que, por exemplo, ser diferente é ruim. Não. Todos somos diferentes, não existem duas pessoas iguais. A questão é tu sempre conseguir trabalhar nesse sentido do equilíbrio aqui, ó. Um pouquinho cada um, dentro da sua individualidade, dentro das suas diferenças, né, sempre lembrando da sua individualidade. Porque qual que é o problema dos relacionamentos hoje? O problema dos relacionamentos, que as pessoas se deram conta, em virtude da pandemia, é a anulação. Que alguém na relação estava se anulando. E não tinha como se dar por conta, em meio... Não, em meio a tantas tarefas, a correria... Isso aí.
do dia a dia, é tudo no automático, é conta para pagar, é filho para mandar para escola, é sempre tantas coisas para fazer que tu não percebia que alguém tava se anulando ali, né? E aí é lógico que as relações ficam em desequilíbrio e ela começa a trazer desarmonia pro casal. Nossa, com certeza. Estamos chegando nos minutos finais aqui, Cris. Eu gostaria que tu falasse pro pessoal o que você faz, quais os benefícios e que tipos de terapia, e depois deixasse os teus canais, que eu sei que tu tá passando muito conteúdo bacana. Eu vi até um videozinho do Dia dos Namorados também, que é muito bacana, gente. Apesar, ela falou muito da importância do marketing digital. Eu tenho certeza que tu deve ter conseguido muitos clientes pelo marketing digital e pelas redes sociais. E acho que tu começou há pouco tempo, né? Não faz muito tempo que tu está nas redes, né? Não faz 1 ano. Não faz 1 ano, gente. Ela já tá tendo vários clientes pelas redes sociais. E ela tá fazendo meio que um humor, porque nem tudo tem que ser tão sério na nossa vida, né? A gente pode mesclar um pouquinho de cada e colocar a nossa essência. Sim, né? Pois é. E é engraçado tu falar isso, porque imagina eu vindo do direito, extremamente formal, né? Extremamente séria. Então, que nem eu digo, eu usava uma máscara lá. Né? E hoje, com essa liberdade que a gente tem nas redes sociais, eu comecei a trazer um pouquinho mais dessa alegria, desse humor, né? Dessa questão, junto, claro, com conteúdo, né? Com embasamento teórico, tudo, para poder auxiliar as pessoas, né? Porque, que nem tu disse, não precisa ser tudo, né? Aquela coisa, ser pesado, terapia, porque terapia não é pesado. Eu atendo com barras de axis, né? Falando um pouco dos meus atendimentos, e eu até brinco com as minhas clientes, né? Que às vezes elas vêm, elas passam 1 hora recebendo e rindo e brincando, né? E é super divertida a sessão. Então, assim, o quanto pode ser divertido receber, né? Uma técnica. Tu vir lá conversar, tu vir lá se sentir bem, né? Receber uma técnica. Então, assim, pode ser super divertido. Não precisa ser aquela coisa careta, séria, né? Ou vir lá pra chorar. Sim, às vezes tu precisa chorar. Tem que ter momentos, né? Exatamente. É o teu momento. Isso aí. Eu acho que quando que você vai, por exemplo, tu vai com a Cris fazer terapia, na verdade não é que tu vai ter terapia, tu vai ter o teu momento pra você se conectar consigo mesmo, e ela vai ser apenas uma facilitadora, né? Exatamente. E a gente não faz nada, que nem eu digo, a gente sempre fala assim, é o cliente que faz. Porque ele tem todas as respostas. Às vezes ele precisa do quê? Ele precisa só de um direcionamento, de uma clareza, precisa mudar a visão talvez de alguma coisa que ele tá vendo. É só isso. A gente só facilita, realmente, esse processo, né? Isso aí. E daí fala pro pessoal que tipo de terapias você aplica e que pode ser online também, e já passa as tuas redes sociais. Certo. Então, das terapias, então, barras de axis aí precisa ser presencial, né? Com as barras. Mas eu trago algumas questões do axis, como as perguntas, mantras. Tem até lives no meu canal ali do YouTube, não. Do Instagram, aonde eu trago essas questões. Trabalho com desprogramação neurobiológica, que trabalha com as crenças, né? Que a gente faz traumas, bloqueios, faz essas liberações. Também com a constelação familiar, né? Aonde a gente trabalha toda essa questão da ancestralidade, repetição de padrões. Às vezes tu não entende, né? Por que tá acontecendo alguma coisa. Essa questão de não aceitar pai e mãe, que isso traz muita dificuldade para nós no dia a dia, né? Porque a gente fica muito vinculado ao passado, às vezes até inconscientemente, porque às vezes a gente não sabe o que aconteceu lá atrás e tem algo na tua vida que não flui. Então eu trabalho com a constelação, com a desprogramação, com o reiki xamânico também, para essa questão da energia, né? E basicamente são essas técnicas, divórcio energético também, que é uma técnica do Theta Healing, né, que eu atendo só com essa, que é o corte de laços energéticos, principalmente para as pessoas que ficaram muito tempo num relacionamento, ou aquelas que não conseguem, às vezes, esquecer o ex, que tem muito. Como esquecer o ex. Como esquecer o ex, faz o divórcio energético. Isso também serve, por exemplo, se tu perdeu alguém da família também, sabe? Às vezes ficou anos cuidando de alguém que tá doente na família, criou, né, tem aquele vínculo e aí não consegue superar aquela perda. Isso, né? Exatamente. Então, existem técnicas que podem te auxiliar para isso, né? Então, basicamente é isso. E, claro, você pode acessar as minhas redes lá sociais, que tu vai ver tudo isso, né? Hoje eu tô mais atuante no Instagram. Então, o meu Instagram é @CrisQuebinTerapias. E no Facebook, muito pouco. É mais o Instagram. Basicamente, é só o Instagram. Ai, que bacana. Então, já sigam a Cris. Ela tem dicas maravilhosas, gente. Tem muito conteúdo e tu faz lives, né? Eu acho que tem até a programação lá das lives que tu faz. Tu tem, não sei se às vezes tu tem convidados ou é mais você.
Depende. Depende porque muito. Vai muito da energia, que nem eu digo assim, ó, do tema, vai muito do mês. Então eu sinto e aí eu preparo, né, ali as lives. Então, assim, eu tô desde o mês passado com o bate-papo terapêutico. No mês passado foram todos os dias, de segunda a sexta, às 13h13. Já esse mês aqui a gente vai falar só sobre relacionamento. E aí as lives estão acontecendo na terça e na sexta, às 20h30 da noite. Né? E falando só sobre relacionamento. Aí eu vou trazer vários temas aí. Até porque estamos no mês dos namorados. Exatamente, né? Exatamente. Então, muitíssimo obrigada, Cris. Foi uma conversa maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês aí da TV Cidade que estão nos ouvindo, escutando ali pela TV Cidade Farroupilha, pelo YouTube, pelo Instagram, sigam ela, vocês podem entrar em contato com ela. Eu tenho certeza que ela é uma pessoa fantástica e que pode te auxiliar se você não está num momento muito bacana, entendeu? E terapia não é que você está muito ruim, é para te auxiliar a ir mais adiante. E pode mudar a tua vida, né? Com certeza. Muda bastante, Muda bastante. Foi através da terapia que eu fiz essa mudança radical na minha vida, né? De sair de uma carreira já consolidada, né? Já de ter o meu próprio escritório e ir para uma outra área, porque foi através desse autoconhecimento. Por quê? Porque a terapia, ela faz com que tu tenha consciência de quem tu é, do que faz sentido para ti. E aí ela te ajuda a fazer o quê? A ir buscar isso que faz sentido. Muito obrigada. Então, quer deixar umas últimas palavras pro pessoal? Busquem a terapia. Só vai auxiliar vocês. Não tenham medo e nem receio. Ok, então, gente, meu muito obrigada para todos vocês que estão me acompanhando aqui no Conectados pela Rede. Hoje a gente falou com a Cris, a gente falou um pouquinho sobre terapia, que a terapia sim pode te auxiliar muito na vida. Então sigam ela nas redes sociais, sigam a TV Cidade Farroupilha aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram. E até o próximo. Eu sou Mônica Souza e foi um prazer apresentar para vocês o Conectados pela Rede de hoje. E até o próximo programa.